Amém? Queria ler com você Romanos 8, 28, que diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha que forte isso. Eu vou repetir: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até aqui. Existem duas coisas que às vezes nós conflitamos como mulheres, como igreja, conflitamos. Nós confundimos as coisas. Existe o amor de Deus, e o amor de Deus, ele é incomparável, imensurável, ele não pode ser medido. Deus é amor, é da essência de Deus amar. E é por isso que depois você vai ler também que não existe nada que pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura. Não existe nada capaz de me separar desse amor. Ele sempre vai dar um jeito de recalcular a rota e me levar para o lugar certo, porque ele me ama. Então aqui é muito claro dizendo isso, que o amor de Deus ele faz tudo para o bem. Mas existe algo que a gente esquece. Mesmo nos amando radicalmente como ele nos ama, ele desenhou para nós, cada uma de nós, um propósito. Cada uma de nós carrega algo que é único. E é por isso que a gente vê um mundo querendo que a gente seja igual. Mas a gente olha para as escrituras e ela traz a gente, Deus nos levanta para você ser única. É lindo isso. Quando eu descobri isso, foi uma libertação na minha vida. Porque a gente nunca vai ser feliz totalmente copiando ou sendo alguém que Deus nunca nos chamou para ser. E quando você consegue entender quem você é, ser feliz com quem você é em Deus, você já não é problema por onde você vai, você é uma solução. Você já não é problemática, você é uma solucionadora. Eu não sei se você já teve contato com pessoas problemáticas. Sempre arruma um problema. E quando você arruma uma solução para ela, ela te apresenta um outro problema. Mas é tão bom. E afaga a nossa alma, traz descanso para o nosso espírito, quando você senta com uma mulher facilitadora, libertadora. Ela traz o quê? Leveza. Como é bom estar na companhia daquela pessoa, ela é leve. Ela é do mais leve, ela... Já sei. Tem uma pessoa que congrega com a gente, que eu amo ela. E uma das coisas que, quando eu vou conversar com ela, às vezes quando eu estou muito assim, sobrecarregada, ai, eu estou precisando de alguém que só deixa eu escorar um pouquinho, para descansar um pouquinho. E não é que ela seja uma mulher da vida tranquila, ela não é. Ela é uma mulher que tem guerras ferrenhas na família. Mas às vezes eu paro um pouquinho com ela e ela fala: Vive, que a gente não consegue remediar, remediado já está. Eu falei: é mesmo, né? Entrega para o Senhor, confia. Eu falei: verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos focar na solução. Tu me trouxe o problema, vamos focar na solução. Ela ajuda a gente na reunião, na conferência de mulheres. E às vezes na conferência tem tanta coisa que montar um evento, meu Deus. E às vezes tu precisa de gente facilitadora ali na hora, que diga: não vai dar certo, uma coisa quebrou, não, mas vai dar certo. Ela é aquela solucionadora. Eu só olhava para ela: vai, que é tua. Porque é tão bom quando a gente vê gente que entende para que foi chamada. É maravilhoso. E quando você está de bem com você mesma, você fica de bem com as pessoas de fora também. E é por isso que Deus investe muito em que você se resolva por dentro, em que você consiga entender quem você é, e não só entender, em buscar ser alguém melhor todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu digo assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Eu quero que o orgulho vá embora, eu quero trazer mais a tua humildade, o teu coração. Mas saiba de uma coisa: você foi criada para um propósito. A Bela ama um filme que eu também amo, e ela se identifica muito, e até entendo porquê. Minha filha de 10 anos, ela gosta de ver Família Madrigal. E naquela família todo mundo tem um dom especial. E é tão lindo de ver isso, que cada dom especial que aquelas pessoas recebem como um presente, e um é diferente do outro. Cada uma de nós recebeu um dom especial, um propósito especial, e ele é tão diferente um do outro, porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças. E além das nossas diferenças, a amar e estar junto e receber um do outro. Posso ouvir um amém?
Você não nasceu para ser igual. Se olhar para a sua digital, não tem ninguém com a sua digital, você é única. Só que eu parei para pensar nesse propósito. O amor de Deus eu não posso perder, porque Ele me ama incondicionalmente. Ele vai sempre me resgatar, mas eu posso perder o propósito. Não diz que o propósito de Deus para você, nada vai te separar dele, porque o maior inimigo do propósito, muitas vezes que nós fomos chamadas, somos nós mesmas. Nós muitas vezes que tentamos sepultar aquilo que Deus falou que queria que gerasse vida. Nós que enterramos nossos talentos, nós que nos perdemos no meio da caminhada. Você foi criada para um propósito, a sua vida não foi um erro. Existe algo em você, por mais que você pense, mas você não sabe como é que eu nasci, as condições do meu nascimento, meu pai nem me queria, aliás, nem tenho pai, nem sei quem é meu pai. Independente do formato do seu nascimento, eu quero dizer, Ele já te desenhou, Ele tem um propósito reservado para você. E digo ainda mais, a Bíblia diz que o vaso que carrega o grande tesouro, ele é de barro. Então quanto mais uma situação é difícil, mais Deus pode brilhar naquele lugar. Quanto mais escuro, quanto mais difícil, mais as pessoas vão dizer, olha, isso não vem dessa moça, tenho certeza, é Deus na vida dela. Então se você veio de uma situação difícil, você tem um propósito mesmo assim. Só que para esse propósito florescer, existem atitudes que Deus deu a você para dizer sim a esse propósito. Não é palavra, é atitude. Eu lembro de há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, mas alguns anos atrás, de eu ir a alguns cultos e eu lembro que eu falei assim para Deus, Deus, eu quero a tua vontade para minha vida. Um dia eu até falei, será que isso é perigoso, eu dizer que eu não quero mais a minha vontade, mas a de Deus? E eu fiz orações desse tipo. E um dia eu falei, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Aí quando Ele me enviou, eu falei, Deus, o que eu fiz? Senhor, eu não devia ter feito isso. Eu lembro de um final de semana que tinha 3 eventos importantíssimos. Um aniversário de uma pessoa da minha família que eu amo muito. Um outro, e dois tipos de eventos. E eu tive que dizer que eu não iria, porque eu tinha aceitado um convite para subir as montanhas no Rio Grande do Sul, para um retiro com jovens. Quando eu subi a montanha de carro, eu falei, que lugar estranho. O lugar era muito estranho. E o Senhor falou para mim assim, na hora que esse portão fechar, te prepara que é tu e eu aqui. Tu não veio ministrar para ninguém, eu quero te pegar nesse retiro. Aí eu falei, eu falei, Tama, eu senti uma coisa. Daí ele falou, ele assim, quando Deus fala contigo. E eu entrei em crise naquele retiro. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é o meu propósito. Era para mim estar na festa da minha família. Quantos aniversários mais essa pessoa vai fazer? Ela é especial para mim, eu não estou no dia do aniversário dela. E eu comecei a chorar. E eu entrei num choro compulsivo. Sabe, quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você entra numa crise. E eu não vou conseguir. E eu lembro que tinha um sótão em cima nesse lugar. E eu subi o sótão para que ninguém me visse chorando daquele jeito. E quando eu subi o sótão, eu parei de frente para uma estante. E eu coloquei o meu rosto numa almofada para que as pessoas não ouvissem o meu choro. E eu chorava muito. Eu dizia, Senhor, amanhã eu vou arrumar minhas coisas, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu vou dizer para os pastores que foi um erro, eu não deveria ter dito sim. E eu chorei. Quando eu levanto os meus olhos, que eu olho para aquela estante, ela era uma estante de antiguidades. E naquela estante tinha um abajur. Eu não sei, quem tem aí perto dos 45, 47 anos vai lembrar. Quando eu fiz 15 anos, o meu sonho era ganhar aquele abajur. O que ele era? Ele era redondinho, de vidro jateado com florzinha, e ele tinha um toque que aumentava a luz dele. Gente, aquilo era a revolução da tecnologia naquela época. Você fazia assim, ele acendia. Fazia assim de novo, ele acendia e ficava mais forte. E depois ele apagava. Era a revolução. Eu falei, mãe, eu quero um abajur desse do lado da minha cama. E eu tive aquele abajur. Ele é uma lembrança do meu quarto. Sempre fui uma voraz leitora, sempre gostei de ler. Só que quando eu tô lá naquela estante, que eu olho para a estante, quem que tá lá? O abajur igual ao meu.
Porque eu amo a forma de Deus falar comigo e com você. Ele não exclui a nossa história. Ele usa elementos da nossa vida para falar com a gente. É por isso que você vai ter coisas que você vai pensar, isso é coisa da minha cabeça. Não é, Deus usando partes da sua história para alcançar lugares no seu coração. São chaves, aquele abajur era uma chave. E aí eu olhei o abajur e o abajur estava com o fio enrolado ao redor dele. E ele estava lá. E o Senhor falou assim comigo, no meu coração assim, tá vendo esse abajur? E eu falei, sim, Senhor. Ele não foi feito para ser um objeto de decoração. Ele não está cumprindo o propósito dele. O propósito dele, ele está ligado e iluminando. Eu falei, é verdade. Daí ele assim para mim, filha, eu como teu construtor, porque a Bíblia diz que ele é o nosso construtor, aquele que nos constrói. Eu não te construí, te projetei, te treinei para enrolar um fio agora ao redor de você e te guardar numa prateleira só por exibição. Eu preciso te colocar no lugar certo e iluminar a escuridão. Eu continuei chorando muito. E eu falei para o Senhor, ai Deus, então eu me arrependi do dia que eu disse que eu queria ser um abajur. Mas eu fiz uma entrega ali, eu falei, não Deus, amém, eu entendi. E eu desci e ministrei aquele dia. Então vão ter crises no meio do nosso propósito. Porque às vezes as coisas não vão acontecer como a gente sonhou, como a gente esperava. Sabe, e eu queria dizer para você, mas você vai dizer, como perder propósito? Sim. É possível, sim. Se a gente for olhar na Bíblia, que a Bíblia não esconde nada. Inclusive, as pessoas que tiveram as suas vidas perdidas por suas próprias escolhas estão na Bíblia. A Bíblia é o maior reality show que existe. E não é aquele reality que só mostra coisa boa. Mostra tudo, briga, desavença. Se você ler, vai ter cada babado aqui, você vai dizer, eu não estou acreditando. Você vai ficar sentada ali, meu Deus, e o que ela disse? Tem umas histórias da Bíblia que eu fico assim, e aí, o que ele respondeu? Aí tem umas coisas no meio, eu vou lá e passo bem rápido para saber o que aconteceu. E olhando para as escrituras, Saul perdeu seu propósito, seu lugar, que era rei, mas perdeu porque não obedeceu. Absalão, lugar de filho, perdeu porque quis o quê? Que não era dele. Todo espírito de Absalão é aquele tipo de pessoa que quer um lugar que não é dele e não respeita nenhum tipo de autoridade. Sabe? Seja na igreja, seja numa empresa, seja em todo lugar, e não respeita, não sabe o seu lugar. Absalão não sabia. Às vezes um filho que quer no meio da casa ser pai e mãe do pai e da mãe, não pode. Filho é filho. Filho não foi chamado para corrigir pai e mãe, não. Eu aprendi isso. Posso ouvir um amém? A gente só corrige da dica de moda. Eu dou dica de moda para minha mãe, né, mãe? A gente vê que Mical, por causa de uma crítica, ela perdeu um lugar que ela tinha. Sabe de uma coisa? Cuidado com o que você critica. Cuidado com seus dedos na internet, que machucam. Você pode até pensar, mas tem um monte de seguidores. Nem sente nada. Sente sim, é difícil de ler algumas coisas. Cuidado quando você vai dar uma opinião que nem foi pedida. Inclusive, se não te pedir opinião, não dê. Você vai evitar tanta confusão para a sua vida e para as pessoas ao seu redor. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você critica sem saber. Por exemplo, gente, nós estamos muito rápidos no julgamento. A internet virou um tribunal. E tem muito juiz. E às vezes você nem conhece toda a parte da história. Tem alguns vídeos que viralizam, né? Vídeos de mãe cuidando de filho. Um filho tocando um instrumento. Gente, se você ler. Outro dia eu vi um que tinha 16 mil comentários. Eles estavam malhando o pai. E o pai nem fez nada, normal no vídeo. Sem conhecer a história, por um vídeo, é a sentença. Cuidado, porque Mical perdeu seu propósito por excesso de crítica. Sabe o que acontece com o crítico? Ele fica estéril. Porque o que aconteceu com Mical foi isso, ela ficou estéril. Quando você está focado na vida dos outros, você não faz nada. Você não consegue, porque você está focado, criticando. Ei, libera as pessoas e vai viver e cuidar da sua vida. Posso ouvir um amém? Fala para sua amiga do seu lado assim, cuida da tua vida.
Fala sem medo. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala assim, ó, cuidado de olhar o cisco no olho do outro e não ver a trave que está no teu. Às vezes a gente gosta de ver o erro dos outros. Eu não vou perguntar aqui mas quantas de vocês já julgaram uma situação e você caiu na mesminha e você se fez bem assim, ó, de sorriso amarelo. Nada a ver. Vasti perdeu um lugar porque não soube, escute o que eu vou falar, corresponder à responsabilidade e o chamado que ela tinha. O rei chamou ela, vem estar comigo. Ela falou, não vou. Sabe, quando você é mimado, quando você é irresponsável com aquilo que está na sua mão, não seja irresponsável com as suas responsabilidades. Como é difícil você confiar em alguém que não é fiel às responsabilidades que carrega. Provérbios diz que se você manda um preguiçoso fazer alguma coisa, é igual vinagre no olho, irrita. É verdade. A Bíblia diz, se você manda um preguiçoso fazer alguma coisa, é igual vinagre nos olhos, irrita. Seja coerente com a sua responsabilidade, inclusive a que cabe você também dizendo não. Ai, não posso, não vou dar conta. Mas se você tomou a responsabilidade, bata no seu peito e vá até o fim. Sabe, Vasti, ela tinha responsabilidade, algumas coisas que ela precisava fazer. Por exemplo, coloca na sua agenda, vai ter festinha de Dia das Mães, Dia dos Pais, faz não sei o quê. Como eu viajo bastante, eu sempre coloco, é minha responsabilidade, não de ninguém mais, estar lá presente. E se eu começo a me ausentar dos meus lugares de responsabilidade, eu também vou perder o meu propósito. Eu vou estar envolvida em coisas que não era para mim estar envolvida. E sabe de uma coisa? Existem responsabilidades na nossa vida, preste bem atenção nisso, que são proteções de Deus para a gente não entrar em ciladas. Muitas vezes eu disse não para situações porque eu tinha uma responsabilidade de ser esposa, de ser mãe, de ser presente. E eu tive, não posso. Depois deu, gente, teve uma situação mesmo que deu Era no dia do meu aniversário. E o Telmo falou assim, ó, eu acho que não é sábio a gente aceitar esse convite no dia do teu aniversário. Porque, quantos aniversários mais, né? E a gente não pode desperdiçar um dia do aniversário. Eu falei, é verdade. Então vou dizer não, mas era uma coisa muito irrecusável. E aí a pessoa falou, tem certeza? É uma oportunidade de milhões, uma oportunidade gigantesca. Eu falei, tenho certeza. Tudo bem, fiquei com a minha família. Tempos depois, gente, deu um escândalo. E eu não estava envolvida. Porque o Senhor me protegeu através das responsabilidades que eu carrego. Então, às vezes você pensa, ai, está me atrasando. Tá não, está te guardando, está te cuidando. Vasti perdeu, porque não tinha. A gente também vê Sansão. Eu olho para Sansão, meu coração se enche de compaixão na Bíblia quando eu vejo os pais de Sansão. Que tristeza! Porque foi o próprio anjo que veio e falou com a mãe de Sansão que ela ia gerar um menino, que ele ia ser nazireu. O que é nazireu? Não é um narizeu grande, não. Mas o nazireu era um voto que se fazia, que aquele menino não ia passar navalha no cabelo. Sabe aqueles meninos de cabelo comprido? Ele não ia tomar vinho, o fruto da videira. Era um voto que se fazia como aquela criança, ou aquela pessoa era um profeta do Senhor separado. E o anjo não só apareceu à mãe de Sansão, mas também ao pai de Sansão. E foi linda a história, se você ler a história de Sansão, está em Juízes. É incrível, só que Sansão não valorizava o que carregava. Sansão brincava o tempo inteiro. Sansão andava com os filisteus, andava com o povo de Deus, e Sansão vivia assim, mas eles não vão fazer tão mal. E eles, pelas distrações, pela brincadeira de Sansão, de não saber o que carregava, ele perdeu aquilo que ele tinha. E para conquistar
A Bíblia diz que foi à custa dos seus próprios olhos. Não brinque com o que você carrega. Não brinque com aquilo que Deus colocou em você. Uma vez, eu estava querendo buscar outra coisa da minha vida. Eu falei, esse negócio de pastorear, não. É muito difícil. A gente é julgada, a gente tem as partes boas, mas você é uma pessoa pública. E a minha mãe, que não é muito da tecnologia, do nada eu recebo um versículo da minha mãe no meu celular, no WhatsApp. Então assim, a minha mãe mandando um versículo para mim, porque ela sempre mandou, oi filha. Então assim, meu Deus, e o versículo era: não negligencie, não abandone o dom que está sobre você, o propósito que você carrega. Chorei que me acabei, a mãe foi usada por Deus, certo? Ela estava orando. Eu falei, mãe, aquele teu versículo, que versículo? Mãe, o versículo que tu me mandou, que tu... Não, eu estava mexendo no aplicativo da Bíblia, lendo, acho que ele foi sozinho. Deus tem um jeito de nos lembrar quem nós somos. Um jeito de lembrar o nosso propósito, para a gente ser corajosa, porque não vai ser fácil. Vai ter dia de dores, dia de choro, dia de será, de dúvidas, será que é isso mesmo? Mas também aqueles nomes que honraram o propósito que carregaram. Assim foi com Esther, mulher estratégica, sabe esperar a hora certa de falar. Tu lê Esther, dá quase uma irritação. Ela marca um jantar, não fala, ela marca o outro, não fala. Meu Deus, quando que essa mulher vai falar? Ela sabe a hora certa de se impor, de conversar. Ela não só permaneceu no propósito, mas ela cumpriu com excelência e honra o propósito dela. Que lindo. A gente vê Davi, que não foi perfeito, que teve erros, mas em todos os erros ele dizia assim: Senhor, caia eu na tua mão e não na mão dos homens. O Senhor me conhece. Davi cumpriu, permaneceu. A gente vê Neemias, que tinha como maior trabalho reconstruir os muros ao redor de Jerusalém, e ele venceu, e Jeremias e tantos outros. Mas nós temos alguns inimigos do propósito, e eu queria só trazer um alerta para você, porque às vezes você está sendo atacado e você não sabe. Porque uma coisa que é valiosa e o inimigo vai querer tentar destruir é o que você carrega, é o seu propósito. Porque vai abençoar muitas pessoas. Você imagina se aquele ano que eu falei, que eu estava lá naquele retiro, foi em 2017. Você imagina se ali eu tivesse parado? Eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria vivendo que Deus... Primeiro inimigo do propósito, inimigo do que você carrega, inimigo do que Deus te chamou para fazer, é se mover na hora errada. Cuidado. Porque a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Se a gente pegar um adolescente aqui no Brasil de 15 anos e a gente der o carro para ele dirigir, é a coisa certa na hora errada. Porque aquele menino vai ter 18 anos, ele vai tirar a carteira, mas a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Saul perdeu seu propósito por se mover na hora errada. O profeta falou para ele: espera. Ele não conseguiu esperar. E sabe por que ele não esperou? Muitas de nós passam por isso. Saul percebeu que a demora estava irritando as pessoas ao redor dele. E Saul tinha um desejo de agradar todo mundo. Essa necessidade de agradar a todos pode destruir não só a sua vida, mas o propósito que você carrega também. E ele, com medo da rejeição do povo e do que o povo começou a falar, ele fez o que não deveria ter feito. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez para cumprir o propósito de Deus, você vai desagradar pessoas. E posso te falar, está dentro do pacote. No contrato seu com Deus, você vai ver letras bem pequenininhas. Essa parte. Por quê? Nós não vamos agradar a todos. E às vezes a nossa escolha é agradar a Deus. São mulheres que não estão preocupadas com o propósito e muito menos com o tempo. Elas temem mais aos homens do que a Deus. Se movimentam para ganhar os homens, ganhar popularidade, ganhar fama, mas elas infelizmente perderam o propósito. A gente vai ser muito assediado na nossa essência, em quem nós somos. Cuidado.
Quantas vezes você falhou, perdeu relacionamentos, oportunidades e tantas coisas na sua vida por se mover na hora errada? Quantas vezes você deixou de viver algumas coisas porque falou na hora errada? Ou fez a coisa certa quando não deveria ter feito? Eu gosto de sempre dizer que quando a gente está grávida, né? Eu tive 2 gestações, que a primeira gestação da Vitória eu tinha vontade de ter um ultrassom dentro de casa, porque eu queria ver, né? Nossa, o dia de ultrassom era o dia mais feliz da minha vida, que eu ia ver. Minha vontade era ter dentro da minha casa um ultrassom e ficar olhando. E eu lembro que eu tinha muita vontade de que passasse rápido os 9 meses. Eu queria ser mãe, eu queria ter aquela sensação. Mas o bebê que nasce fora do tempo, muitas vezes, ou ele vai para uma incubadora, ele nem sobrevive. Existe o tempo de maturação. A gente precisa entender que na nossa vida existem coisas que precisam amadurecer para que aconteçam. Se você faz antes do tempo, você corre a tendência de morrer. Quem está me entendendo aí? Vocês estão muito quietas hoje. Quando você espera a hora certa, não importa o tempo que passou, porque demora para Deus fazer de repente. Eu gosto de dar esse testemunho. Eu tirei minha carteira com 35 anos de idade, bem velha já. Me desculpe as de 35. Mas o que aconteceu? Eu tinha um trauma gigantesco de direção, mas um trauma que me fazia... Para mim já era carta tirada do meu baralho dirigir. Para mim eu penso, eu vou de táxi, vou de qualquer... As pessoas dirigem para mim, mas eu não ponho a mão no volante. Eu tinha muito medo por N situações, acidentes que eu já participei, então eu não queria de jeito nenhum. Meu marido me encorajou, foi lá e pagou a minha carteira de motorista, pagou na autoescola e falou, ó, tá pago e tu vai ter que fazer. E eu pensei, meu Deus, fui lá, fiz, e pela graça de Deus eu consegui e passei de primeira. Deus me abençoou. A minha primeira aula foi a maior vergonha, porque eu pensei, ele só vai explicar a primeira aula prática, né? Ele me botou já no volante, me fez andar, comecei a gritar no centro de Criciúma. Meu Deus, eu falei. E ele freando do outro lado. Mas ele assim, eu vou ter trabalho, mas tu vai ser uma boa motorista. E, enfim, tirei a carteira, gente. Tirei a carteira. Quando chegou a carta, eu bem inocente. Chegou a carta, eu falei, Telmo, chegou. A provisória, né? Que não é nem a carteira ainda. Chegou aqui, ó. Agora eu posso dirigir. Ele, é? Então pega aqui. Pega a chave. A gente estava dentro do carro. Pega a chave. Bota essa carteira, bota essa provisória dobrada aí se algum polícia te parar. E eu tô indo para tal lugar e volto com carona com o pessoal. Deus te abençoe. Eu queria matar ele. Eu tremi igual uma vara verde. Eu peguei o carro assim me tremendo. Daí é aquela coisa, né? Não podia ter som, porque não dá para entender. Ninguém pode falar contigo. Te transforma num dinossauro motorista. Gente, eu lembro que ali na Próspera eu passei por cima da calçada para dar volta. Gente, foi misericórdia de Deus. Mas enfim, fui com coragem. O que aconteceu? Hoje, quando eu ministro em Curitiba, tem as mulheres aqui de Curitiba, vou dirigindo de carro. Se eu preciso ir a Floripa, eu vou de carro, porque o aeroporto a gente precisa usar direto. Hoje eu não preciso movimentar ninguém. E posso dizer para você, sou uma exímia motorista, gosto de dirigir, nem tenho resquício de medo. Às vezes eu penso, meu Deus, aquela mulher não era eu. Aquela mulher medrosa não era eu. Tem mulheres aqui que não tem carteira ainda? Levanta a tua mão aí agora. Eu quero que você receba coragem agora do Senhor. E você vai tirar a sua carteira de motorista. Em nome de Jesus. O carro é outra parte, mas a carteira você já tem. Entendeu? Vai se preparando para a bênção. Mas por favor. E assim, ó, e tinha amigas minhas que já tinham tirado bem antes de mim. Com 18 anos, foram lá. E tinha muita gente que não pegava BR. Eu passei na frente. Tirei com 35, e até é bom você conquistar algumas coisas mais maduras, porque você tem mais coragem. Sabe? Então não desiste. Tô velha demais, tá nada para aquela faculdade, para aquele curso, por favor. Sacode a poeira, vai estudar, vai melhorar, vai crescer. Você vai conseguir. Só vai tirar notão. Em nome de Jesus. Eu teria vários outros testemunhos, mas deixa para outro dia.
E todos nós precisamos entender isso. E como que eu descubro a hora certa? Você já parou para se perguntar? Uma das coisas que eu amo são duas estratégias que me ajudam a descobrir a hora certa. Primeiro, sempre perguntar para Deus. Estou sozinha no carro, estou na minha casa. Deus não é uma religião, gente. A gente pode se relacionar com Ele. Não é só vir na igreja ou alguém. Mas eu estou lá, Senhor, será que é a hora? Eu estou em dúvida. E a outra estratégia que eu também tenho é chamar alguém da minha confiança. Ó, você me conhece a minha história, o que você acha sobre isso? E a pessoa vai dizer. Aí você sonda isso, toma a decisão. Segundo, uma coisa que é inimiga do seu propósito é a carência. A carência é inimiga. Quando você é carente, você se torna refém dos outros. Você constantemente troca de caminho, vai para o caminho que não era para você ir, pela carência. Refém dos seus próprios sentimentos. Sansão tinha uma unção poderosa em sua vida, um propósito lindo, mas era carente. Sansão vivia no colo de Dalila. Dalila, ela não amava Sansão, ela estava do lado de Sansão para conquistar o propósito dele, roubar o que ele carregava. Quando você é carente, você acaba se relacionando com as pessoas erradas. Não queria dizer isso, mas vou até tomar uma água. Principalmente, eu sei que tem muitas mulheres que tiveram seus casamentos que chegou ao fim. Muitas. Eu sempre gosto de falar que Deus restaura, que é maravilhoso quando um casamento anda de acordo, mas tem casamentos que acabam. Tem o divórcio. E eu sempre falo assim, olha, primeiro fecha uma história para depois começar outra. Primeiro, passa aquele tempo, sabe, de ser lavada pelo Senhor, de ser curada, para depois. Mas a carência, ela é inimiga, porque ela te faz ver a coisa mais linda do mundo naquilo que não é tão lindo assim. Ele já traiu 3, tem um filho de cada, mas ele é uma bênção. Senhor, guarda a minha língua. Mas comigo vai ser diferente. Um alecrim dourado, né? Sansão tinha uma unção poderosa, um propósito lindo, mas ele é extremamente carente. Quem é carente negocia. Quem é carente bota na mesa o que tem e negocia fácil. Quando você é carente e se frustra, a culpa sempre é do outro, nunca é sua. E quando você está caminhando para a cura, você não culpa ninguém não, você se responsabiliza por suas atitudes que precisam de mudança e transformação. Vou te dar um conselho, não bota no colo dos outros aquilo que não é deles. Inclusive Sansão se perdeu no colo de Dalila, porque foi ali que ele contou o segredo para a pessoa errada. Cuidado. E uma das coisas que a carência arranca da gente é a nossa visão. A gente não vê mais como as coisas são, a gente vê baseado naquilo que a gente está sentindo. Eu já falei isso, mas eu quero só repetir, a carência é algo que a gente nunca vai suprir. Eu gosto de dizer que uma pessoa carente, por mais que você tenta suprir ela, você nunca vai conseguir. É um saquetel sem fundo, tudo que você coloca ali é muito pouco para ela, é insuficiente. Você fez isso, você fez aquilo, é muito pouco. Na primeira vez que você não faz, ela se vira contra você e ela ainda te manipula, faz jogo de não falar contigo. Para tentar manipular. E tudo que você joga ali, porque a carência ela não pode ser suprida. Não tem um ser humano aqui capaz de suprir a carência do outro. Eu e você não fomos feitos para suprir carência de ninguém. Agora, a carência pode ser curada. E eu acredito que Deus, quando Ele entra na vida de uma pessoa que tem carência, Ele vai e preenche todo aquele vazio dentro dela. E parece que ela não se relaciona mais porque ela é carente ou porque ela precisa, mas porque ela entendeu o que é relacionamento. Entenderam isso? Agora deixa eu te dar um conselho. Se você é uma mulher de unção, se você carrega uma unção, se você foi levantada por Deus,
Se você tem talentos, eu não estou falando aqui só de cantar, de pregar, de coisas da igreja, estou falando lá fora. Deus tem levantado muitas mulheres. Eu não sei se vocês se lembram em outro momento na história onde as mulheres estão sendo tão levantadas nessa hora. É lindo de ver. Mas, se você é uma mulher de unção levantada por Deus, cuidado com o colo que você coloca a sua cabeça. A carência te faz colocar a cabeça em lugares errados. Mas a intimidade com Deus te faz ir para o colo correto. Que assim como João, ele debruçava no colo de Jesus. Sabe, que você não caia nessa. Ai, estou tão sozinha. Qualquer mesa serve, qualquer cuidado. Está sozinha? Quem sabe na hora de você ir lá para o seu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, me ajuda. Quero deitar no teu colo. Fala comigo. Terceiro, a distração é inimiga do seu propósito. Distração. E olha que isso tem pego muitas de nós. Andamos distraídas. Uma fofoca pode ser uma distração. Eu não sei se você já percebeu, quando acontece uma coisa muito boa na nossa vida, parece que juntamente acontece uma coisa ruim, uma coisa para tirar a alegria, para te distrair daquilo que Deus está fazendo. Já passou por isso? Meu Deus! Ou quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, nessa hora você tem que focar no seu propósito. E é muito fácil a gente se distrair. E principalmente do propósito de Deus na nossa vida, de pegar outro caminho. Nós somos puxados para todos os lados, principalmente hoje na internet. É vídeo disso, é vídeo daquilo. É vídeo que ensina uma coisa, outro desensina. Outro dia tinha um vídeo de uma mulher que não sabia o que comia pela manhã, porque tinha um falava isso, um falava aquilo. Meu Deus! Que distração, para onde nós estamos indo? A distração é um inimigo sutil. Essa semana até a Vitória sonhou com raposas que tentavam entrar. E eu falei: filha, raposa, fala em Cantares que elas comiam as flores das vinhas. Elas eram pequenininhas, olha que inofensivo. Comiam uma florzinha de uma vinha, mas destruía um fruto, algo que ia nascer. Então às vezes a gente tem raposinhas na nossa vida que vão tirar. É sutil, a distração é uma delas. Cuidado com a distração. Foque no propósito. Foque no propósito. E por último, foque no propósito e não no inimigo. E isso eu aprendo com Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo o muro de Jerusalém, alguns que estavam fora começaram a zombar e disseram que não ia dar certo. Quando Deus te dá alguma coisa, um projeto, e as pessoas falam: não vai dar certo. Você está se arriscando demais. Você não deveria fazer isso. Sabe, quando você está firme no seu propósito e você não se distrai, o inimigo vai tentar parar a obra que você está fazendo, o projeto. E Sanbalat e Tobias faz um convite para Neemias: ei, Neemias, desce, porque a gente quer conversar contigo. Gente, eu até vou ler isso. Abre aí Neemias, capítulo 6, 4. Quando Sanbalat e Tobias vê que está quase pronto o muro, que é o projeto, o propósito está acontecendo. Lá no 2 fala assim, ó: Sanbalat e Gésem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Essa resposta aqui você tem que gravar na sua vida e dar para algumas pessoas. Eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eu vou ler de novo. Eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Não pare aquilo que Deus te entregou para você dar explicação para ninguém. Eu posso ouvir um amém por isso? Se Deus te deu um propósito, se Deus te deu uma missão, vá com ela até o fim. Ah, mas estão dizendo que tu está querendo se aparecer. Tudo certo, está dentro do pacote. Ah, mas estão dizendo agora, deixa dizer, continua edificando. Porque, escute, não é você que se justifica, é Deus que traz sobre você.
Não perca o seu propósito. Não venda o seu propósito. Não perca a unção que Deus derramou na sua vida, o dom, o chamado, os projetos que Ele colocou. Tome cuidado hoje mesmo, nós vamos orar. É como se colocasse uma redoma de cuidado. Proteja. Inclusive não fica contando para todo mundo seus projetos. Escolha bem os ouvidos que vão ouvir. E eu quero crer que aqui nesse lugar, e tem quase 10 mil mulheres online agora, existem mulheres que vão hoje proteger o seu chamado, proteger o seu propósito e serem fiéis em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você essa noite. Você tem algo para guardar e proteger. Eu tenho orado muito e pedido muito para Deus sabedoria, porque eu acho que pedir sabedoria é um bom pedido para a gente conseguir guardar o nosso propósito. Sabe, eu tenho às vezes no chuveiro mesmo tomando banho, eu coloco a mão na minha cabeça e eu digo: Senhor, assim como essa água que cai em mim, derrama sobre mim sabedoria. Sabedoria nas minhas palavras, sabedoria no meu sentimento, sabedoria nas minhas emoções. Sabedoria naqueles momentos que eu nem sei o que responder, mas o Senhor sabe. Sabedoria para lidar com os filhos em situações que a gente não sabe o que responder para eles. Outro dia, só para terminar, a Isabela assim num culto de domingo: ai, não quero ir para a igreja hoje. Daí eu falei, aí meu alerta, né? Assim, não quer ir, por quê? Ai, não. Eu fico com fome lá, eu fico te chamando, tu não pode me dar atenção. Daí eu falei, não quero ir. Mas filha, o Kids é tão legal. Não, mãe, eu não quero ir. Agora, aí ela falou uma frase que me pegou. Ela nem conseguiu pronunciar nela assim, ó, se eu ser obrigada, daí eu vou. Eu disse, não filha, tu não é obrigada. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa? Liguei pro Telmo num canto, ele estava aqui entre o culto e outro. A Bela não quer ir para a escola, não quer ir para a igreja. O que nós vamos fazer? Se eu vou ficar, mas eu vou botar no ninho. Ele, certo, desligamos. Então vamos lá, vamos ficar em casa, vamos, banhinho, pijaminha, vamos lá? Quando ela veio com pijama, achando que ela ia ligar o Netflix ou qualquer coisa, eu falei, tá aqui as tuas tarefas da semana, vamos botar tudo em ordem. Olha que oportunidade legal para a gente colocar em ordem o teu dia. Tem umas coisas que a gente precisa fazer. Gente, eu coloquei espinho no ninho, que ela... Aí ela assim... ela assim... Ai, mãe, não dá mais tempo de ir na igreja. Eu falei, não dá mais. Não dá, que pena. Mas agora nós vamos ficar aqui, ó, nós vamos adiantar o teu dia. Domingo à noite não é hora de tela. Tu vai ficar a semana inteira toda, sabe? Eu falei, não é bom, vamos ficar aqui. Inclusive, eu vou fazer uma jantinha para nós, me ajuda a lavar a louça. Eu fiz do domingo dela o que ela não esperava. No outro domingo, mãe, tô pronta, tá? Ô gente, quem dá essa sabedoria é Deus. Porque se eu tivesse obrigado, eu ia imprimir no coração dela que ela estaria aqui por obrigação. E eu nunca permiti isso na vida das minhas filhas. Mas o Senhor me deu uma saída que não está escrito nos livros. Mas a sabedoria na hora certa, ela é derramada sobre mim e sobre você. E eu quero declarar que uma sabedoria do alto vai vir para você em respostas que você vai dizer, meu Deus, foi só o Senhor, porque eu não tinha como responder. E eu quero orar por você nessa noite, você que tem percebido que tem perdido seu propósito, sabe? Você tem se sentido assim, Deus, eu acho que eu estou perdendo aquilo que está dentro de mim, eu estou em crise de acreditar se realmente é isso. Eu tenho crises, eu não me sinto nem capaz de carregar o que o Senhor me entregou, é muito grande. Eu não sei, eu preciso de uma força que vem do Senhor. E eu queria orar com você nessa noite. Se você é essa pessoa, eu queria orar por você aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui, eu queria te abençoar aqui. Se você é essa pessoa que essa palavra te encontrou de jeito, te pegou de jeito, eu quero orar por você. Vem aqui. Como sinal, dizendo, Senhor, eu não vou enterrar o meu propósito, a minha vida, aquilo que o Senhor colocou. Isso, vem, eu quero orar com você. O Senhor te encontrou nessa noite
E Ele não permitiu que você perca aquilo que Ele te entregou um dia. Até você está se perguntando, será que eu já não perdi? Será que eu não deixei escapar pelas minhas mãos aquilo que eu carregava, aquilo que era para mim carregar? E o Senhor está falando para você que está sentindo isso hoje, ainda há esperança. O Senhor é aquele que pode redimir, renovar. E eu quero te abençoar nessa noite para isso. Enquanto nós estamos aqui, queria que você orasse ao Senhor. Talvez você precise se arrepender, pedir perdão. Se chegar até Deus e dizer, Senhor, eu tenho realmente enterrado aqueles tesouros que o Senhor me deu. Eu tenho andado do lado contrário. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você falasse com Deus agora, entregando para Ele. Talvez você está como eu aquele dia, querendo que ser um abajur só de prateleira, e Deus está falando, não foi para isso que eu te chamei. Algumas mulheres aqui estão enroladas em situações que Deus está falando, eu vou te desenrolar disso. Você está toda enliada em situações e em histórias que nem são suas. Eu vejo isso, Deus desiliando mulheres aqui, histórias, trazendo clareza para você, clareza para a sua vida. Algumas de vocês já até disseram, já perdi. O Senhor está falando, não, eu estou resgatando agora, resgatando você, resgatando o que você carrega. Algo tão precioso que o Senhor te entregou. Enquanto nós cantamos, você pode adorar Ele, entregar mais uma vez para Ele. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre você o renovo do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 40 que aqueles que esperam no Senhor são renovados como a águia, voam alto, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu declaro sobre você um renovo do Senhor. Não importa onde você caiu, mulher. Não importa onde você caiu. Não existe poço tão fundo onde Ele não alcance. O Senhor alcança você nessa noite. Restaura você no lugar que é seu, no lugar que Ele determinou para você. Hoje é um dia de segundas chances. Hoje é um dia de chances renovadas. Agarre isso em nome de Jesus, amém. Queria que você estendesse as mãos para a sua casa agora. Tenta aí achar a localização da sua família, da sua casa. Agora você vai orar pela sua família agora, lá na sua casa. Você que é casada, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelas pessoas que moram com você. Você se ainda é solteira com seus pais, você que também mora sozinha, você vai orar. Porque o Senhor faz o solitário habitar em família, é uma promessa. Comece a liberar sobre os seus filhos. Os meus filhos não vão perder o propósito. Comece a declarar isso. Não importa a idade deles, ainda que eles sejam crianças pequenas, bebês, adolescentes, jovens. Libere essa palavra. Os meus filhos não vão perder o propósito ao qual foram chamados. Senhor, cumpre na vida dos meus filhos a tua promessa. Senhor, eu quero deixar um legado, não em dinheiro. Não quero deixar um legado nas riquezas que se evaporam, mas eu quero deixar um legado de fé, um legado de força e coragem. Oh Deus, me ajuda a ser uma construtora de uma família cheia da tua presença. Senhor, abençoa as mulheres aqui nessa noite, aquelas que estão cuidando sozinhas dos seus filhos, que não têm mais os seus maridos, mulheres que se sentem esquecidas. O Senhor viu você, que muitas vezes com dificuldade paga as contas, que muitas vezes chora sozinha. O Senhor viu você nessa noite. Graça do Senhor vem sobre você, sobre a sua casa. Que o Senhor te segure, te guarde, te cuide. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Eu te abençoo, mulher, para que você seja cheia de fé e coragem. Em nome de Jesus, amém.